Olá, olá, muito boa noite. Eu sou Lala Denzelin, sou futurista, especialista em novas economias e colaboração, se você não me conhece, e estou aqui para uma série de conversas sobre a Casa da Percepção, a virada sustentável. Então, vou primeiro contar um pouquinho o que que é a Casa da Percepção. Muita gente que trabalha com mudança de mundo, mudança de mentalidade, desenho de novos processos, autoconhecimento, etc., acaba batendo no mesmo ponto, que é: se a gente não muda a nossa percepção, nada do resto é possível. Por exemplo, a crise climática que a gente enfrenta, ela tem solução, mas se a gente não tem essa percepção, a solução nunca vai ser implantada. Isso fez com que a gente se juntasse. Maria Paula Hidalgo, a artivista, a superatriz e tal, a Juliana Elorza, que foi quem criou esse nome fabuloso, e eu. E a gente está começando a Casa da Percepção. A toque de caixa foi muito mágico. A gente teve a ideia num dia, dali a 2 dias, estávamos com o Alan Dubner, que, como eu, era também conselheiro da Virada Sustentável, pensando o que que a gente podia fazer na Casa das Rosas. E assim será. No domingo, dia 21, dia incrível, de solstício, de eclipse, etc., estaremos juntos numa curadoria com várias experiências. É a primeira curadoria da Casa da Percepção, e a gente vai estar lá com uma série de convidados, entre eles a fabulosa Ana Borba, que vai conversar com a gente hoje. Ela é da Lixique, é um empreendimento fenomenal para trabalhar questões de circularidade, lixo, etc., que eu conheci em 2015, tive o privilégio dela se tornar minha aluna e depois a gente se tornar muito amigas. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esses temas todos. Muito bem-vinda, Aninha. Oi, Lala, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar com você nessa, muito mesmo. Querida, primeira coisa é contar para todo mundo um pouco de ti. Engenheira, gente, engenheira, pensa, engenheira, de fazer prédio. Quando eu cheguei em Recife, que eu a conheci, porque ela, como mostra o sotaque, é pernambucana, ela fazia instalações usando lixo, mas assim, de 30 metros de altura, sabe aquelas que ficavam no lago e tal, e mobilizando centenas de pessoas num projeto gigante que tinha um galpão, um projeto de empreendedorismo social associado com sustentabilidade maravilhoso. Então vamos lá, Aninha, conta de ti, conta da Ligique. Pois é, Lala, eu acho que é isso aí que você traz, é uma essência muito forte, assim, na minha atividade hoje. A Lixique nasceu dessa Ana Borba engenheira, né? Também aí com essa criatividade recifense muito potente. Hoje eu vivo em São Paulo, mas eu consegui passar bons 22 anos em Recife, porque eu não fui criança no Recife e assim, tive uma fase adulta no Recife muito interessante, onde eu pude exercitar muito assim, entrar em contato com essa potência criativa que criou a Lixique, assim, fazendo árvores de Natal gigante, flutuando no Rio Capibaribe, transformando aquilo que ia parar no lixo em objetos, assim, através das mãos de muita gente. Eu consegui me conectar com essa essência, né, de que quando eu tenho que fazer assim, sabe, as pessoas brotam e os trabalhos acontecem. É muito interessante entender que o trabalho da Lixique, ele é manual, mas não necessariamente é assim, é a arte possível, aquela que pode ser feita por qualquer pessoa. Isso foi sempre uma essência, assim, do trabalho. Eu falo da Lixique já como uma entidade na minha vida, assim, né? Porque a gente já está aí há 17 anos nessa jornada, muito tempo. E também é há muito tempo se reinventando, né? Então, eu acho que o meu trabalho na Lixique, ele também considera essa forma de gestão que está toda hora se desafiando, né? Então, hoje a gente é uma empresa, você me conheceu num galpão gigante, 500 metros, milhares de materiais, muitas pessoas, mas sempre a gente empreendeu em rede, sempre teve essa essência de outras pessoas estarem ligadas aos projetos da Lixique. E hoje a gente funciona totalmente remoto, assim, com pequenas unidades para fazer os materiais circularem, né, como essas estações. Então, sim, a gente ainda continua trabalhando com reutilização de materiais.
e a gente faz isso de uma forma a gente faz isso como uma narrativa de ecoeducação, assim, como um convite a reutilizar para se conectar com esses materiais e através dessa relação a gente conseguir se desenvolver, aprender e construir um mundo onde o lixo não existe, né? Então, essa aí é a minha atividade. Inclusive, vocês vão estar na virada sustentável numa outra atividade, não é? No dia 17? Isso mesmo. Como o Alexandre sempre trabalhou, o nosso território sempre foi eventos, a gente sempre estava levando trabalhos para evento, ou reutilizando os resíduos de um evento, ou levando uma oficina para um evento, ou levando uma atividade lúdica para um evento, como é que a gente vai levar para a Casa da Percepção. Aconteceu que a gente entende que evento sendo esse território, a gente percebe como a gente pode contribuir para que os eventos consigam ser mais sustentáveis, consigam ter uma essência de cuidado ali presente. Então, a atividade que a gente vai levar no dia 17 é uma cocriação de futuro para o CCSP, que vai acontecer no dia 17 à tarde, dentro da programação. Dentro do fórum, né? Inicialmente ia ser uma oficina, mas assim, o fórum achou que ia ser mais interessante a gente ir para o fórum, então eu estou muito feliz de estar presente aí na virada nessas duas atividades. É também um projeto coletivo que eu faço, que eu teço, que eu faço com outras pessoas da rede de economia circular que eu participo, que é a Rede Nós. E aí temos muitos, também uma equipe multidisciplinar, com designers, assim, pessoas que são especialistas nesse cuidado do lixo zero, e também ter essa narrativa da arte como educação mesmo, e como ativação de percepção. É um campo extremamente vasto e necessário, né? E a Ana é um dos cases mais queridos da fluxonomia, porque quando eu a conheci nesse galpão de 500 metros quadrados com um monte de gente, eu vi o que ela fazia e ela querendo mudar e tal, aí eu falei, será mesmo que a parte hard é realmente o que importa do teu trabalho, ou seja, os materiais, o galpão e tal, ou não é a inteligência e a criatividade por trás disso, e não é possível se reinventar exatamente dessa maneira que. E a Ana foi extremamente corajosa, ela se desfez daquele galpão, começou a trabalhar em rede, começou a trabalhar online, remotamente, e fantástico, assim. Aí, você estava me contando agora há pouco, existe uma hipótese, essa hipótese raramente é comprovada, infelizmente, ainda, de que trabalhar em rede, de que trabalhar em colaboração, etc., é possível e desejável. Porque, infelizmente, a gente vê muita coisa muito ingênua. Nós vimos isso acontecer muitas vezes, né, ao nosso redor, assim, de projetos maravilhosos que achavam que, porque eram pessoas bacanas, porque tinham uma intenção e tal, a gente ia se juntar e ia dar tudo certo, e não, porque tudo isso precisa método, clareza de acordos, uma visão sistêmica e tal. Mas você conseguiu. Então, conta um pouco como que você está fazendo essa operação colaborativa. Dá exemplos para as pessoas entenderem como é possível esse empreender em rede, esse empreender de forma colaborativa. Então, Lala, é impressionante, assim, porque eu abri espaço para que isso acontecesse, para além do que eu já fazia na Lixique, porque a Lixique, para mim, era a parte mais óbvia, assim. A gente tinha os projetos, alguém comprava esses projetos, e aí você conseguir pessoas para fazer o trabalho depois que o projeto já está vendido, depois que você já tem um recurso para tocar, é uma coisa que acontece, assim, é simples, não tem muito mistério, né? Mas eu acho que a fluxonomia foi bem importante para mim, assim, a rede da fluxonomia, né? Estar em comunidades. E aí eu comecei a habitar muitas comunidades. Então eu comecei a fazer todo curso que eu fazia tinha uma comunidade, eu ia, ficava. E aí eu fui me aprofundando nessas comunidades. E alguns cursos eu tenho. Tem um curso muito específico que eu fiz de economia circular, que eu falei, gente, se não tem comunidade aqui, vamos criar essa comunidade. Então, também fui catalisadora para a criação da comunidade, que sou anfitriã lá até hoje, assim, que é a Rede Nós.
e entre outras redes que você vai conhecendo as pessoas a partir do propósito, sabe? Eu acho que quando você tem uma causa, quando você tem aquela ideia que une, assim, que dá aquele norte, que pessoas se unem por conta dela, as coisas podem acontecer. Então, assim, hoje a Lichique, ela tem projetos parceiros com pessoas que eu conheci nesses ambientes colaborativos, né? Então, o SG Game, que é um que a gente vai levar para a Casa da Percepção, é em parceria com a Ciranda, que é uma empresa muito bacana, que tem um trabalho de team building muito legal aqui em São Paulo, que eu conheci dentro de uma comunidade que eu participava, que era um co-work do Serotonina Lab aqui, que rodou antes da pandemia aqui em São Paulo. Da Rede Nós, eu tenho esse projeto que vou levar para o CCSP agora, que chama Primeiro Giro, que é uma consultoria para eventos sustentáveis, também feitas com outras 5 pessoas. Recentemente também escrevi um livro de economia circular para criança, que é Manu e a Hum, Ciranda de Tudo, com outras 4 mulheres, também ativistas da economia circular, que eu conheci bom, já sei o que eu vou dar em para o meu neto de comunidades. presente agora. É, muito bom. E assim, é interessante que é um livro, só para dar como, né? Tipo assim, a gente passou 2 anos escrevendo esse livro. Esse livro é um mergulho na economia circular de 5 mulheres, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que a gente disse, não, para aí, vamos escrever um livro. Não, é a forma como a gente escreveu o livro que tem o brilho, assim, que é de você se entregar ao processo e se deixar levar por aquele processo, e sim, um processo frutificar, assim, ter um livro bacana, que é um livro para além do livro em si, é um movimento que aí já vai. Agora ele está indo para a contação de história no museus, na Primavera de Museus no Rio de Janeiro, a gente já vai levar para a Bienal de Curitiba, a gente quer, assim, a gente escolheu uma editora que é potente com as escolas, então, assim, é tipo, é um movimento, não é só um livro, né? Então, é uma forma de você ter um produto que conversa com as pessoas, com as necessidades do mundo, desse mundo, né? É aquela coisa assim, é um tipo de educação que o planeta está pedindo, sabe assim? Então é uma coisa muito gostosa de fazer. Dentro também dessas minhas jornadas, eu estou também anfitriando um podcast que é o Ciclicamente, também eu e Vinícius, que é uma pessoa que eu conheci na comunidade, que a gente convida pessoas para falar de economia circular, nas suas práticas, no seu dia a dia também, assim. Então, é ter também a troca, né, a conversa e o diálogo como uma forma de aprendizagem mesmo. Então, Sim. para além disso, enfim, todas essas coisas aí que eu estou envolvida Que você acabou, primeiro você acabou de dar uma dica de vida para as pessoas, que é a gente precisa fazer nesse momento o contrário de tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente, quando o mundo muda muito, a gente tem uma tendência a se assustar com isso, a se retrair e a se isolar. Quando a solução está exatamente no contrário, está em fazer junto, entrar nas comunidades, entrar em projetos, não importa num primeiro momento se aquilo vai dar dinheiro ou não, importa você começar, porque o negócio, tendo em vista o negócio, claro, mas quando você começa e a coisa começa a funcionar, o negócio surge, e principalmente essa questão do vivencial. Mais do que nunca, quanto mais tecnologia, mais telinha e mais separação a gente tem, mais sentidos, vivência, comunidade a gente precisa. Isso é essencial. Esse mundo é dual, não pode ficar com uma coisa só. E quando você equilibra isso, aí você tem um fluxo harmônico. Isso, inclusive, é a razão de ser da Casa da Percepção, é criar um espaço, vai ter um espaço físico já começando a operar em breve, que vai ser inclusive provavelmente aqui no ateliê, e depois crescendo, dentro de corporações, etc., levar essa vivência que vai constituir comunidade. Porque isso é incrível. A fluxonomia, por exemplo, que a Ana está falando, além dessas outras comunidades, acho que o maior benefício que ela traz para quem vivenciou é que criou sociedades e amizades para sempre. Todo mundo virou melhor amigo, sócio, etc., né? É muito incrível isso. Agora, conta um pouquinho. Você falou um pouquinho do jogo do ESG. Lembrando, para quem não sabe, ESG é E de Environmental, ambiente,
S de social e G de governança. E é um desdobramento, é uma maneira de perceber se qualquer projeto está sustentável ou não. A gente que é fluxonomia tem uma ressalva com o ESG e com o tripé da sustentabilidade, que é a ausência do quarto pilar, que é o central, que é o cultural. Então, deveria ser ESG-C, ESG e cultural. Mas conta um pouquinho o que as pessoas vão encontrar quando forem na Casa das Rosas, que é na Avenida Paulista 37, neste domingo, dia 21, e a atividade da Ana, já vou contar para vocês qual é o horário. Aninha, vai contando, o que vamos encontrar lá? Então, Lala, a gente vai encontrar lá o cultural invisível, né? Que é esse que ficou Hum. faltando aí nessa conta aqui do mundo corporativo e que é uma forma que a Lixique encontrou junto com a parceria com a Ciranda de fazer um jogo que é um jogo que trata de um assunto tão importante assim, né? Que na verdade o SG está sendo essa abordagem de sustentabilidade para as empresas, então as empresas estão desenhando essa abordagem a partir das suas necessidades e de como elas se colocam no mundo, e é tudo muito técnico, né? Só que o jogo ele leva para o corpo. Então, assim, a gente criou um jogo de tabuleiro gigante, que é um jogo que Ah, tem 4 metros de diâmetro, e a ideia é que a gente faça uma atividade que é o brincar, assim, a gente tem o brincar como uma narrativa de aprendizagem. Então, você está levando um assunto que é complexo, um assunto que é que precisa de muita atenção, mas que a gente consegue acessar por outras vias, né? Então, é pela via do lúdico mesmo, o jogo é bastante divertido, ele é feito com materiais, né, tem muita reutilização de materiais, então pecinhas como essas fazem ser o pino do jogo. A gente usou também a linguagem dos emojis, então, assim, tem as cartas que são as perguntas, os ODS que a gente traz também como um momento de imaginação, que é isso, tipo, como é que a gente vai bater meta global junto? Então, é uma ativação da imaginação, assim, é uma criação de cenários para a gente co-criar, né? Trazer esse futuro para o presente, que é uma coisa que você fala muito. E a gente tem também, continuando a linguagem aqui dos desafios, que é a hora que a gente faz coisas de corpo, e também os cenários positivos e negativos, que também é uma forma da gente observar aquilo que deu bom e que deu ruim, né? Por isso que a gente traz essa linguagem. Então, é uma coisa muito simples, assim, para ativar de forma divertida um assunto que é complexo e que precisa da nossa atenção, né? Então, eu estou muito feliz de levar. Esse jogo já está sendo implementado. A gente vende isso para o mundo corporativo, acontece nas empresas, nas suas convenções, mas também já foi usado como treinamento. Então, a empresa consegue customizar todo o jogo, fazer as perguntas e criar os cenários relativos ao que estão vivendo no momento. Isso é uma forma, assim, é uma boa ferramenta de interação, assim. Então, eu estou muito feliz de levar para casa da percepção, que eu acho que tem tudo a ver realmente com o tema aí que vocês estão trazendo. fenomenal. Para quem está assistindo, se você assistir isso depois, fica atento, porque isso vai acontecer várias vezes. Mas para quem está assistindo antes do 21 de setembro de 25, isso vai acontecer entre 4 e 5 da tarde na Casa das Rosas. A gente tem uma das salas, ela é toda de jogos. O outro dos espaços é um espaço na varanda. A gente vai ter dançagem com a Maria Paula. Eu vou falar sobre o Hércules para crianças. O Wellington Nogueira vai estar falando sobre jogo. E a gente tem no andar superior coisas mais ligadas a autoconhecimento, os Inner Development Goals, os objetivos do desenvolvimento interior, a processos de autoconhecimento e de emergência de futuros que a teoria U traz, enfim, muito diverso. E, Aninha, falando em casa da percepção, essa palavra, o que ela te evoca? Você percebe que é importante trabalhar a percepção? Ai, sem dúvida, Lala. Eu tenho a minha jornada, ela
está me levando a me tornar cada vez mais uma pessoa que observa, né? Então, e na minha observação e observando assim a forma como eu consigo observar é entender que aquilo o que falta, assim, às vezes, é você deixar que as coisas se revelem, né? E a revelação, ela só se dá com a percepção ativa. Então, é como se a gente precisasse dar espaço, assim. Eu tenho sempre atenção a isso. Tipo assim, não, eu vou viver um processo, eu digo, não, peraí, deixa eu entender o que é que, deixa eu ver o que é que isso vai me revelar. Vamos deixar que o fenômeno se revele para você. E isso é uma coisa muito ligada, na minha opinião, à percepção. Se você não tiver Uhum. aberta a essa escuta, assim, a perceber o que está acontecendo, Sim. realmente é o que vai. E Eu acho você que trabalha com estando aberta, corporações também, vai ficar diferente. Isso. claro. Você também trabalha com corporações e tem agora toda uma questão de saúde mental, de ansiedade climática e tal. O quanto você acha que isso está relacionado a uma ausência de percepção de possibilidades? O que eu acho que está relacionado a uma forma. Eu acho assim, existe um checklist social que está todo mundo cumprindo ali sem questionar. Eu me lembro muito, assim, uma das primeiras coisas que você falou que tocou meu coração e que estamos juntos aqui até hoje é que você disse para mim, tudo já está desejado. Então, você chega no shopping, tem as vitrines, você já vai ali, faz a sua compra, tudo está desejado. Você abre a internet, tá tudo ali. Então, eu acho que uma coisa que pode mudar a forma de como a gente faz escolhas é a gente ativando mesmo essa percepção para conseguir entender Tá? que existem coisas além daquilo que a gente está vendo. Ou seja, esse tudo já está desejado no sentido de que a gente nem se pergunta o que se deseja, nem percebe o que deseja e vai simplesmente aceitando, e incorporando os desejos pré-criados, que são desejos que não necessariamente são nossos e também não necessariamente atendem às necessidades, né? É muito interessante isso. E se o Crie Futuros, que é um movimento que vem antes da fluxonomia, a gente sempre parte dessa percepção de que se a gente tem clareza do que deseja, a gente consegue semear o futuro. Então, sempre a gente pergunta se tudo é possível, se você tem os recursos, o conhecimento e as pessoas, como é o futuro? Então, você com o teu trabalho, El Chique, que é? Deu tudo certo. Estamos daqui a 10 anos. O que aconteceu? Então, eu queria falar uma coisa que se conecta um pouco antes do que você traz aí. Tem uma coisa relacionada à necessidade que precisa de um pouco mais de atenção. Então, eu acho que a gente precisa entender mais quais são as nossas necessidades. Porque se sustentabilidade é sobre atender às nossas necessidades no agora, sem tirar a oportunidade que pessoas no futuro consigam também atender às suas, eu acho que tem uma atenção especial para as necessidades, sabe? É Então, aí que assim, a gente usa a palavra percepção. Tem que ressignificar e perceber de outra maneira. Aham. então é isso. Então, assim, se no futuro tudo deu certo com o meu trabalho, eu é como se essas necessidades elas já estão sendo percebidas pelas pessoas, a ponto de que a gente sim vai conseguir ter um viver num mundo onde o lixo não existe, a gente vai conseguir se relacionar com as coisas e atender às nossas necessidades, seja de vestir, de comer, de viver, a relação nossa com as coisas, ela é viva, pronto. Se tudo deu certo no meu trabalho, tipo, a relação das pessoas com as suas coisas é muito viva e é muito importante para elas, assim como é para mim. Sabe como eu escuto o que você está dizendo? Como se a gente desenvolveu a capacidade de necessidades suficientes
A gente sabe o que que é suficiente, o que que daí a gente aprendeu mais a ficar satisfeito. Então, as necessidades pessoais não ganham das necessidades coletivas. E talvez a gente também desenvolveu a capacidade de sentir a necessidade do coletivo tanto quanto sente a própria. É isso que eu escuto na tua fala. Faz sentido? Faz sentido. E eu acho que talvez ainda falte alguma palavra que ainda não existe para definir isso que a gente está falando aqui. Tipo, tem alguma coisa que é muito ligada à percepção que a linguagem por si só ainda não cabe. Você tem toda razão, e por isso que as vivências, porque é verdade, nenhuma palavra. E que incrível como faltam palavras, né? Tanto é que a gente inventa um monte. Né? Fluxonomia, ou alguns verbos que a gente fica buscando, como revelar as potências, enfim. E aí eu queria então reforçar o convite. Se esse 21 de setembro já passou, você ainda tem como participar, porque a Lixique continua, a Casa da Percepção continua, o movimento Crie Futuros continua e, sobretudo, o redesenho do futuro desejável e possível continua. Então, a gente vai acabar esse dia 21 e vai começar com uma coisa fantástica que a Ana propiciou em 2016, no carnaval de 2016, teve um bloco de carnaval que falava de fluxonomia, dessa coisa do futuro, das novas economias e tal. E foi feita uma música que cantaremos ali. Maria Paula, eu, a Dina, que é DJ, e a música diz, vou só começar. Diz assim: hoje dá para dizer que vai dar, dá sim, dá, mas vem que dá. Quem espera sempre cansa, eu cansei de esperar. Muda a mente, muda mundo, muda já. Que era uma frase que a Ana tinha direto: muda a mente, muda mundo, muda já. Então venha. Bom, muito bom, Lala, muito bom mesmo. Maravilha. Estou muito animada da gente estar junta nessa. Então, que continuemos e que seja uma parceria longa, porque isso é uma coisa importante da gente saber. Eu sou futurista há 30 anos, não sou ingênua. Eu sou otimista porque sei que, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem recursos, conhecimento, pessoas, tecnologia e, por incrível que pareça, tempo. O que a gente não tem é a percepção de que é possível. E por isso a gente nem tenta. Então, bora juntos, porque se a gente se junta, dá tudo certo. Muito obrigada, Ana. E teu trabalho é maravilhoso e que ele floresça muito. Maravilha. Tudo de bom aí.